Em 2015, eu me deparei com uma ideia fascinante em um curso de futurismo que eu fiz. A proposta de Nick Bostrom que nós poderíamos estar vivendo em uma simulação criada por computadores por uma civilização pós-humana. Essa proposta que está aqui em detalhes nesse paper Are You Living in a Computer Simulation? O Nick Bostrom argumenta que a probabilidade da gente viver no mundo original, ela é muito menor do que a probabilidade de estarmos vivendo em uma dessas possíveis, das diversas simulações possíveis de uma civilização pós-humana. Naquela época, lá em 2015, me parecia uma ideia que ela era muito incrível, porém ainda não tinha os requisitos tecnológicos para ir tornando essa ideia um pouco mais próxima da realidade. Mas com esses avanços que está acontecendo nesse momento da inteligência artificial, como por exemplo, que eu fiz um vídeo aqui mostrando o modelo Sora, onde o propósito é criar simulações de mundos virtuais e físicos, essa ideia de Nick Bostrom, ela está ficando cada vez mais palpável. Nesse vídeo eu quero te mostrar uma tecnologia recém-apresentada da Google que se chama Genie e como que ela pode se conectar com o modelo Sora e como tudo isso pode fazer sentido com uma outra tecnologia que eu também vou te mostrar em um ambiente simulado com agentes de inteligência artificial. Só te falo uma coisa, se segura nessa cadeira porque o vídeo de hoje está interessantíssimo. Se você não é inscrito, vai agora clicar nesse botão inscrever-se e vem comigo. E enquanto você se prepara, clica nesse lindo gostei. Let's go! Essa tecnologia foi apresentada esses dias da Google DeepMind, que se chama Genie. Vou clicar com o botão direito, vou traduzir para você poder acompanhar melhor aqui comigo. O que o Genie, que na verdade é Genie, que significa em inglês gênio, faz? Ele cria ambientes interativos gerativos. E o que isso significa, Sancler? Que esse modelo ele pode criar mundos através de prompts com uma imagem que você criou, seja no computador com uma inteligência artificial, seja uma foto que você tirou, seja um desenho que você fez. A partir desta imagem, ele pode criar mundos de videogame na qual você pode literalmente controlar, interagir. Então, através da sua ideia, ele pode criar um novo mundo. Um mundo, nesse caso aqui, de videogame. Porém, tem duas coisas. Primeiro, ele ainda não está no seu modelo ideal, ele não foi ainda lançado para o público, e na verdade são três, ele serve para outros propósitos que se conecta com tudo isso que eu quero te falar nesse vídeo. Através de uma única imagem, o Genie criou esses mundos de videogame que você está vendo aqui. Então, uma imagem, ele gerou os próximos frames a partir do treinamento dele com mais de 200 mil horas de vídeos de videogames em plataformas 2D, que é isso aqui que você tá vendo, que é o estilo Mario, né, que o Mario World, que vai andando de lado. Olha só, o Genie ele pode ser estimulado com imagens que nunca viu antes, como fotografias do mundo real, esboço, permitindo que as pessoas interajam com esses mundos virtuais imaginados, essencialmente atuando como um modelo de mundo fundamental. Olha só, um dos grandes diferenciais desse modelo aqui da Google DeepMind é que ele consegue aprender o que é chamado de ações latentes apenas observando um vídeo. Então, durante o treinamento do modelo, a partir daquele vídeo que ele está assistindo e passa por um processo de tokenização, etc., ele consegue entender quais são os padrões de ações que o jogador toma ao longo do jogo. Logo, ele consegue aprender quais são as ações que ele mesmo deve tomar para tornar aquele jogo interativo. O que o personagem deve fazer? Ele deve pular, ele deve ir para a esquerda, deve ir para a direita, ele cai. Então, tudo isso ele aprende apenas observando. Não houveram rótulos durante esse treinamento, ou seja, uma pessoa não foi lá e falou, olha, aqui ele está virando para a esquerda, aqui ele está pulando. Não, ele aprende sozinho, apenas observando os jogos. Isso é uma loucura. A partir desse aprendizado que ele tem ao ver como que o personagem se movimenta, quando a gente puder tirar uma foto de um personagem e o ambiente atrás, o próprio modelo Genie, ele vai entender que tipo de interação que a gente deve apertar para cima, por exemplo, ele deve pular. Para apertar para a direita, ele deve andar para a direita e assim por diante. Ele consegue gerar, através desse modelo, o restante do ambiente que falta com interações, que são chamadas ações latentes. Então aqui tem algumas imagens de exemplo. A partir dessa imagem, que provavelmente foi gerado por IA, ele criou esse jogo interativo. Então a pessoa consegue interagir. A partir dessa aqui, ele criou esse aqui de baixo. A partir dessa, essa aqui e assim por diante,
todas as outras. Tem também os esboços, então os desenhos de criança. Imagina que como que vai ser incrível o seu filho, para quem tem filho, eu tenho 2, os seus filhos poderem desenhar, ou até mesmo a gente, personagem em um ambiente atrás e a gente ver, conseguir jogar com isso a partir disso. Ou até mesmo imagens do mundo real, a partir de fotos. Ele consegue criar um mundo generativo, ele gera esse mundo pra gente, ele consegue entender quais são as ações que o personagem deve tomar ao longo do jogo, apenas através do seu treinamento com mais de 200 mil horas de vídeos disponíveis de jogos em plataformas 2D. Aqui no paper da pesquisa do Genie, você consegue ver aqui quais são os 3 componentes do modelo Genie, que é, primeiro, ele contém um modelo de ação latente, que foi isso que eu te expliquei, que ele vai conseguir inferir, ou seja, ele vai adivinhar quais são as próximas ações que aquele personagem deve tomar nos próximos frames e nos dar essas opções para que tanto o humano quanto a inteligência artificial, e sim, eu vou chegar lá, vou falar sobre isso, saiba o que ele deve fazer nos próximos frames. Um vídeo tokenizer basicamente converter os vídeos em tokens para o treinamento desse modelo e um modelo de dinâmica que é responsável por gerar, por isso que ele é generativo, para gerar os próximos frames. Por enquanto, esses frames, eles ainda estão muito baixos, se eu não me engano é apenas 1 frame por segundo, porém é o início, meus amigos, é o início. E aí você pode olhar para isso aqui e pensar, Sancler, mas que imagem tosca, como que isso aqui vai virar algo incrível assim como Sora? Se você pegar um modelo que consegue gerar esse tipo de imagem através de um prompt, estar acoplado à tecnologia do Genie. Então, eu posso vir aqui dizer como que eu quero o meu mundo, a minha personagem, seja lá o que for, e ele vai me trazer imagens com essa qualidade aqui em mundos interativos na qual eu posso interagir com aquele mundo ou, meu amigo, minha amiga, se segurem. Uma das aplicações possíveis do Genie não é apenas isso aqui, não é apenas a gente ir lá brincar e gerar um mundo, o que já é muito incrível. É também servir como treinamento e plataforma para agentes de inteligência artificial interagirem naquele mundo. Então, tanto uma IA, ela pode interagir dentro desse mundo virtual e ela mesma controlar aquele jogo, o que já existe, já foi feito isso com, por exemplo, com Minecraft, e também esse mesmo modelo do Genie, ele pode ser usado para servir de treinamento, de simulação do mundo virtual para o mundo real. Vou te dar 2 exemplos. O Genie, ele conseguiu, através de imagens de movimentos do robô, aprender as ações desse robô, logo adivinhar para gerar quais são os tipos de ações que esse robô pode fazer. A partir desses dados, ele consegue então criar diversas hipóteses do que esse robô pode fazer para criar um treinamento em um ambiente virtual primeiro. Para deixar isso mais claro, o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar um projeto real do Jim Fan, eu até falei dele em um vídeo já passado, de um dos projetos dele com seu time lá dentro da NVIDIA, na qual, dentro de um ambiente virtual, eles ensinaram, utilizando, dentre outras coisas, o GPT-4 para uma mão robótica física, como que ela deveria aprender a girar uma caneta na mão dela. Então, olha só, essa aqui é a imagem. Através desse aprendizado controlado, ensina nesse ambiente virtual primeiro, depois de aprendido, ele simplesmente vai lá e passa para o mundo físico. O nome desse projeto aqui, para quem quiser ver depois, se chama Eureka. Então, olha só, nós temos um modelo que consegue criar mundos interativos a partir de imagens, a partir de prompts, a partir de fotos, para que agentes de inteligência artificial consigam interagir nesse mundo ou aprender nesse mundo e, se quiser, passar esse mesmo aprendizado para o mundo real. Sacou? Vai amarrando os pontos aí. Agora imagina quando nós pudermos, através de um prompt, criarmos um mundo na qual terá um mecanismo interativo, tanto nós quanto os agentes de inteligência artificial podem interagir nesse mundo com a qualidade da Sora. Parece muita loucura? Então se liga nesse outro estudo que eu vou te mostrar, que eles fizeram em agosto do ano passado, agosto de 2023, com agentes de inteligência artificial, que foi esse estudo aqui. O nome do estudo, feito por pesquisadores da Google DeepMind com pesquisadores de Stanford, é chamado de Generative Agents, que
que é uma simulação interativa de comportamentos humanos. Então, para ver como seria uma simulação utilizando agentes de inteligência artificial para observar os comportamentos humanos, eles criaram esse ambiente simulado. E, cara, o que aconteceu aqui foram tantas coisas impressionantes que é impossível falar em um só vídeo aqui. Mas eu vou fazer um resumo. Esse aqui era um mundo virtual chamado Smallville, que ele foi inspirado no jogo The Sims e várias coisas aconteceram, como por exemplo, Abigail se juntou com uma outra pessoa que também era um agente, todos eles são agentes de inteligência artificial, que é o Klaus, perguntando se ele podia se juntar com essa pessoa para tomar café. Sim, podemos. Esses agentes, eles iam para a escola, esses agentes iam passear no parque, esses agentes tinham uma rotina. Nesse paper, eles introduziram os agentes generativos, que estava sendo utilizado o GPT para o texto, para o comportamento deles ali dentro, um software computacional de agentes que simulam os comportamentos humanos da maneira mais fiel possível. Esses agentes generativos, eles acordam, eles cozinham o café da manhã, eles vão para o trabalho. Os artistas pintam enquanto os autores escrevem, eles formam opiniões e tem várias opiniões que foram formadas, tiveram várias ideias, várias coisas que aconteceram aqui que foram próprios da inteligência artificial. Para a inteligência artificial, eles estavam de fato naquela realidade simulada, certo? Eles estavam interagindo um com o outro. Eles percebiam um ao outro, eles iniciavam conversas. Além disso, nesse modelo também eles colocaram um mecanismo que eu vou te mostrar daqui a pouco, que eles poderiam se relembrar e refletir sobre os dias passados para planejar os próximos dias. É isso mesmo que você está ouvindo. Então, além deles estarem ali no Smallville, aquele mundo simulado, eles também tinham memória. Através dessa memória, eles tomavam decisões, ok? De maneira autônoma. Eu vou te mostrar alguns dos exemplos de coisas incríveis que aconteceram durante esse estudo. É que, por exemplo, os autores desse estudo, eles poderiam interagir através de duas maneiras com as inteligências artificiais que estavam vivendo nessa simulação. A primeira delas, eles poderiam escolher serem algum tipo de persona lá dentro, vamos colocar. Eles escolhiam ser um entrevistador, na qual eles perguntavam alguma coisa de maneira a influenciar as ações que aqueles agentes iriam tomar dali para frente. E enquanto eu falo agente, pense em pessoas, em personagens de inteligência artificial que estão nessa realidade, beleza? Uma dessas coisas que os pesquisadores fizeram é falar para um desses agentes da realidade virtual que ela precisava organizar uma festa do Valentine's Day, Dia dos Namorados lá de fora. E aí, os agentes de maneira autônoma, começou a se comunicar um com o outro, convidando para essa festa do Valentine's Day, e as pessoas convidadas começaram a convidar outras pessoas que elas conheciam de maneira autônoma, e de fato esses agentes de inteligência artificial, que no total eram 24, eles compareceram a essa festa, todos aqueles que foram convidados. Olha só como que foi essa dinâmica. A Isabela comunicou isso para estas pessoas, comunicando que vai ter uma festa do Valentine's Day no dia 14 de fevereiro, das 5 às 7. E aí, por exemplo, o Sam, que ouviu de Isabela, convidou a outra pessoa, Jennifer. Essa pessoa aqui convidou essa outra pessoa. E assim por diante, onde elas compareceram nessa festa de fato. Eu falei que uma das maneiras dos pesquisadores influenciar no mundo virtual, era ele sendo uma persona ali dentro, e também através de o que eles chamaram de inner voice, como se fosse uma voz de intuição sobre o que eles deveriam fazer, que nada mais era que um comando em sua memória. Só que esse comando era sempre um comando muito simples. Um comando do tipo, você vai convidar pessoas para uma festa do Valentine's Day. E a partir disso, a própria inteligência artificial pegava esse comando e tomava decisões de maneira autônoma, sem interferência do pesquisador. Então, olha só, eles tinham a rotina matutina deles, eles tinham o momento deles irem trabalhar, o momento deles cozinhar, como eu falei. Então, eles tinham ali uma vida no Smallville. Cada agente desse, que na verdade foram 25 pessoas, 25 agentes, foram iniciados com
um simples prompt falando quem eles eram e os relacionamentos que eles tinham. Então, por exemplo, eles deram aqui o exemplo do John Lin, e falando que ele era farmacêutico, que ele amava ajudar as pessoas, e falando o que ele gostava, com quem ele tinha relacionamento, quais eram as pessoas que ele conhecia, e só a partir disso, então eles começavam a realidade deles nessa realidade simulada. Mais um dos exemplos incríveis que aconteceram nesse estudo é uma pessoa que se elegeu como prefeito e ele começava a comunicar isso para as pessoas. Por exemplo, o Sam, ele falou assim: "Ei, Tom, como você está?" E outro falava: "Muito bem, obrigado." E aí? Perguntando: "E aí, o que você manda? Qual a novidade?" E o Sam falou: "Bom, eu quero falar com você sobre uma coisa, que eu estou concorrendo como o prefeito na cidade na eleição local." E aí ele comunicou isso para o Tom e o Tom começou a conversar sobre isso com outras pessoas e as pessoas falavam que elas achavam daquilo. Outras pessoas se opunham a essa eleição. Como, por exemplo, nessa conversa aqui, ó, a Isabela falou: "Eu ainda estou pesando as minhas opções." E ele falando: "Para ser honesto, eu não gosto dele, que é o prefeito, o Sam Moore." E como que é o funcionamento por trás desses agentes ali dentro? O que tinha por trás no mecanismo deles? Eles tinham 3 principais elementos, que era a memória, planejamento e a reflexão. Então, vamos supor, eles percebiam aqui o mundo, o que estava acontecendo no mundo deles. Eles tinham a memória, eles conseguiam, então, recuperar essa memória do que tinha acontecido ao longo do dia, tá? Que com as memórias recuperadas, eles poderiam planejar, eles poderiam refletir para tomar alguma ação, ok? E a partir dessas ações, por exemplo, começar uma conversa, falar que vai se eleger, se opor a um candidato, falar que quer votar em outro, conhecer novas pessoas e se lembrar dessas pessoas depois e perguntar coisas específicas sobre essa pessoa, como por exemplo um caso lá de que a menina comentou que ela estava na cidade para o trabalho de tirar fotos e aí depois essa pessoa, alguns dias depois, encontrou essa mesma pessoa e fez a mesma pergunta: como que está o seu trabalho das fotos? Então eles conseguiam ao longo do tempo relembrar as suas interações. Agora me fala, interessante para caramba, sim, claro, ou com certeza. Imagine unir a simulação de Sora, o mecanismo do Google Genie e os agentes de inteligência artificial dentro desses mundos virtuais como aqui nesse paper. Imagina nós podermos criar nossas próprias simulações. E aí percebe o quanto que isso se conecta com a ideia de Nick Bostrom no início do vídeo, a ideia de que civilizações futuras, pós-humanas, eles têm um poder de computação tão grande e eles se interessaram por criar simulações como se fosse um estudo para simular como que os seus ancestrais eram. Percebe que a gente tem essa vontade inata nossa de criar simulações e ver as coisas acontecendo? Quando que nós vamos poder fazer isso e ser uma qualidade excelente? Eu não sei, mas pelo que está acontecendo nesse momento, não me parece estar longe. Bem, meu amigo, minha amiga, se você chegou até aqui, você já sabe, eu vou escolher uma palavra e você vai colocar no seu comentário aqui abaixo o que você já quiser comentar sobre o vídeo, sobre o que você achou, porém você vai colocar uma palavra mágica no meio desse comentário de maneira que faça algum sentido. A palavra do vídeo de hoje vai ser Matrix. Por que, Sancler, você escolheu Matrix? Cara, não sei. Deve ser coincidência. Matrix. Então, no meio do seu comentário, coloca Matrix. E para você que quer aprender a utilizar a inteligência artificial na prática, no seu dia a dia, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, para você ser mais produtivo, criar uma vantagem enorme sobre a sua concorrência, o link está aqui abaixo na descrição para você se juntar, se unir com os mais de 2.000 revolucionários que já fazem parte do treinamento IA Revolution, beleza? O link está aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por você ter assistido até o momento. Eu sou o Sancler Miranda e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, tamo junto.